Olha lá, gente, coisa mais linda que é planta. Planta é vida, planta ilumina a casa, planta dá aconchego. Não dá pra ter uma casa bonita, gostosa sem planta, né? Não, não dá, impossível. E agora, aprender a cuidar da planta é primordial, porque a gente tem que cuidar de quem cuida da gente. Se a planta traz tantos benefícios, a gente tem que cuidar bem das plantinhas, tá certo? Certo, além de tudo que você falou, elas também ajudam a melhorar a qualidade do ar interno, acalmam a gente, então é só benefício. Agora, eu dei muita risada, tava contando pro Randall que a gente foi pra Florianópolis, que a minha filha tá morando lá. Aí, quando a gente chegou com as plantas, o marido dela falou assim: ih, Carol, isso é igual um filho, você vai ter que cuidar. E de fato é, né? A gente tem que cuidar, mas o Randall hoje veio com uma missão. A planta que não dá tanto trabalho, aquele bom filho, a planta que... Aquele bom filho. Aquele bom filho, sabe? Que cresce bem, que fica bonita, que dá tudo certo, que Exatamente. estuda pra prova. A gente realmente tem algumas que são bem mais fáceis de cuidar. Você falou até que escolheu uma muito bem, muito indicada para principiante, e aqui eu tenho várias delas. O grande lance, as pessoas têm que ter a planta, porque afinal é natureza, né? Um pedacinho de natureza perto de nós faz muito bem para o cérebro, para tudo que a gente já falou. E o cuidado mínimo. Então, não deixar morrer de sede e nem matar afogada. Essas são as duas coisas que mais acontecem. Ou a pessoa, tipo uma suculenta, né? Que é esse grupinho aqui. Cacto, suculenta, a espada, que também é uma espécie de suculenta. As pessoas falam, não, essa aí não dá trabalho nenhum, então nem regar precisa. É um exagero. Ou fazem o contrário, acabam exagerando na rega, que pode ser tão prejudicial quanto a falta de água. Então, nem tanto, nem tão pouco, a gente vai ali sempre no bom senso. Uma dica super legal, você falou do pacová, não sei se as pessoas conhecem, em casa uma planta de folha bem grossa. Aqui, se você reparar, todas essas, elas têm as folhas bem grossas também. Então, o que isso quer dizer na leitura que a gente faz ali da planta? Elas armazenam água em maior quantidade dentro delas e a gente, consequentemente, rega menos. Então, por isso que a gente fala que são mais fáceis. Uma vez por semana o pacová tá suficiente, né? Todas essas aqui, uma vez por semana. Aí, algumas, como a suculenta, né, que são... Vou pegar ela aqui para ficar mais super queridas, aquela fama de, nossa, essa planta vai em qualquer lugar e tal. E não tem que fazer nada. Tem também que colocar água pelo menos uma vez por semana. É claro que essas épocas agora, na minha cidade, aqui também que tá chovendo demais, você vai usar o bom senso, viu que ali tá molhado, não precisa. E como que eu vou regar a suculenta se não é legal deixar ela molhada aqui por cima, né? Então, eu trouxe uma mega dessa seringa que você, às vezes, tem em casa para dar um remedinho para um Seringa pé. de xarope, né? Alguma Xarope coisa. também. Então, você pode abrir o espaço ali na planta, venho e coloco ali a água e não prejudico a minha planta. Agora, por exemplo, se eu peço para você passar em casa cuidar dessas crianças aqui e você não sabe se elas estão molhadas ou não. Você não sabe se alguém passou e regou, então... A gente tem o famoso teste do palitinho. Se você está em casa na dúvida, acabou de ganhar planta ou acabou de comprar, como saber se ela está, a partir das raízes dela, estão molhadas? A gente pega um palitinho, pode ser até um palito de dente, né? Mas esse aqui eu vou usar um de churrasco, que ele é mais compridinho, para a gente ver como está a situação lá fora. Lá fora não, lá embaixo, perdão. Aí, ó, onde que eu posso mostrar aqui? O palito saiu completamente seco. Então, é um sinal que está na hora de regar minha planta. A gente ouve falar no teste do dedômetro, que é você chegar e só tocar aqui a parte de cima da terra ou do substrato, mas às vezes não é suficiente. Às vezes aqui pode estar úmido por uma garoa, por exemplo, e embaixo está seco. Essa aqui é outra campeã das campeãs. Como ela chama? Comigo, ninguém pode. Ah, comigo ninguém pode. Essa aqui é muito boa para muitas mulheres, viu? Essa planta poderosa. Porque também ela vai bem em quase todo tipo de ambiente, mas essas daqui, principalmente dentro de casa. Falando dentro de casa, posso aproveitar para mandar um beijo grande para minhas alunas, para meus alunos. A última vez que eu vim aqui, eu falei da Semana do Jardim Perfeito e a gente está com um curso que chama Viver de Jardinagem. Então, quem olhar lá no Instagram ou no YouTube vai ter acesso facinho a ele, mas eu quero mandar um beijo para minhas alunas das turmas antigas e dessa turma nova. Um beijo muito carinhoso, muito especial. Já é. Esse tipo de dica é legal porque você começa a entender o mínimo da planta. Então, você que está em casa e está procurando... Hoje tem até no supermercado, né? Tem planta para comprar no supermercado, às vezes em banca de jornal, onde você menos espera. Então, escolha aquelas que você vai ter maior facilidade em conviver com elas. Que a pior coisa, recebo muitas mensagens nesse sentido, a pessoa fala assim, nossa, mas eu gastei, sei lá, que seja 20 ou 100 ou
R$ 50. E em pouco tempo a planta morreu. Porque a gente não leu aquilo, a gente não olhou para ela com aqueles olhos minimamente treinados ou apurados para sacar essas necessidades. A principal, em casa, a gente fala muito planta de sombra, aí quem está nos escutando ou quem ouve uma informação dessa, imagina que um ambiente super escuro pode ser uma planta de sombra. Na verdade, a gente não tem quase planta de sombra, então é sempre melhor falar meia sombra, porque todas elas precisam de luz. A gente não é luz, a gente precisa de luz também. A vida, água é luz. Então, se você ouvir falar que essa planta é boa para a parte interna da casa, é uma parte bem iluminada também. Tá. Algumas podem até tomar um pouco de sol, não tem problema. Mas, por exemplo, se eu pego um lírio da paz, é uma planta que muita gente tem, facinho de cuidar, tem uma mensagem linda aqui, né? Até no nome, né? O lírio é da paz. Então, ele realmente traz harmonia para casa. É uma planta que, se tomar sol em excesso, ela começa a amarelar a folha ou queimar a ponta. Então, qual é a dica mais legal para você conseguir acompanhar o desenvolvimento da planta? Se eu te dou uma plantinha assim, ela tem que continuar dessa forma. Se começar a mudar a aparência, por algum motivo, amarelar, secar, ou é falta de água, ou é excesso de luz do sol, ou os indesejados bichinhos, as pragas, que normalmente a gente costuma olhar a planta só aqui por cima, normalmente eles estão na parte do verso da folha. Então, se você que está em casa tem assim uma super dúvida, aquela interrogação na sua frente, se a planta começou a mudar a aparência, é bom você pesquisar, porque alguma coisa está errada. Ou é esse excesso de água, ou é a falta. É lindo esse lírio da paz, né? Ah, e que nome também, né? Da lindo. paz. Essa eu não sabia que o nome era lírio da paz. Lírio da paz. Manter a planta sempre limpa. Então, por exemplo, a gente tem aqui a violeta, é uma outra super querida, até por conta do preço. Uma planta que você vai encontrar de 3 a 6, 7 reais. Então, você pode fazer o teste aí, se você consegue cuidar minimamente de uma planta, com uma dessa aqui, por exemplo. Tirar o pó das folhas. Sabe que aqui eu trouxe um pincel, por quê? Se eu for limpar a folha da violeta, eu posso pegar um pincel macio, eu seguro a folha aqui por baixo, eu vou fazendo assim. Porque a gente limpa a nossa pele pra gente respirar melhor, certo? Além da higiene básica, os nossos poros respiram. A planta também respira pela folha. Então, quando eu faço a limpeza que eu retiro o pó, eu tô, na verdade, limpando a folha para ela respirar. Agora, se eu não tiver pincel, eu vou pegar minha tesourinha e vou tirar. A violeta, ela tem um pincel natural nela mesma. Segura a ponta da folha aqui pra mim, fazendo um favor, que eu vou cortar. A gente vai usar ela, vou pedir pra você passar ela aqui, ó. Ela mesma vai ser o pincel. Pode passar com fé. É tipo uma escovinha. É uma escovinha dela mesmo. Tá. É claro que eu peguei planta da minha coleção, da minha loja, então elas estão bem limpinhas. Mas isso aqui Muito legal. é aquele ato de carinho que você faz. E se você não danificou a folhinha da violeta, eu posso enterrar ela num vasinho e ela vira uma muda. Ah, é? Claro que vai demorar um bom tempo, a gente pode falar disso aqui um outro dia, eu posso trazer as várias etapas dela, mas ela vai virar uma mudinha. Uma violeta, ela dura muito tempo? Muito, muito tempo. Assim, se você cuidar bem, dura por anos. Outra coisa importante, a planta começou a perder a flor, mas ela continua viva e verde a parte das folhas, não descarte. Continue cuidando minimamente, que a hora que você menos espera, ela volta com a floração. Joia. Randall, dá 2 minutinhos e eu vou voltar aqui. Eu vou abrir para as pessoas perguntarem. Ah, muito bacana. Pode ser? Claro, super bacana. Porque eu sei que às vezes você tem aí uma planta, às vezes tem um jardim, às vezes você tem um apartamento e gostaria de comprar alguma planta. Então, manda a pergunta, Randall responde já já. Vai no Vida Melhor Oficial lá no Instagram que fica mais fácil. Vida Melhor Oficial e eu volto em alguns minutos. Agora, sentar do seu lado, Randall. E o Randall vai nos ajudar aqui com as respostas, porque a gente gosta de um verdinho em casa. Né? Você falou como é bom olhar para a planta, sabe? Tem estudos que comprovam isso. O cérebro humano reage muito bem à presença do verde da planta e a cor verde é uma das que mais acalmam o nosso cérebro também. Por isso é que eu falo pra você ficar sempre olhando aqui nos meus olhos. Pode olhar no meu também, Olha né? nos nossos olhos. Ontem alguém perguntou pra mim assim, você não acha que seu olho é assustador? Sei lá, acho que ele é um pouco grande às vezes, assim, né? Mas não se assusta, não. E o meu ficou um dilema se são azuis ou verdes.
Ele é meio azulado, meio esverdeado. Então em casa tem essa... Bom, vamos lá. A Luísa Pereira, ela quer saber o seguinte. Ela diz, é verdade que não posso ter nenhuma planta em casa? Tem um gato. Não, não é verdade. Você pode ter várias. A gente mostrou duas ali que são bem tóxicas, que é o caso da espada de São Jorge e da Comigo Ninguém Pode. Essas não pode para ter gato nem cachorro. Não é bom, não é que não pode. Muita gente já tem e quando ouve essa informação se assusta. Não precisa se assustar. Você pode continuar com a planta. Caso você perceba que o animal, se a planta chega na casa depois do animalzinho, né, você ganha ou compra, se perceber que ele quer morder a planta, é bom você tirar ela do alcance do animal. Mas se você já tem a planta e já tem o bichinho, não tem problema nenhum. Isso vale para gato e para cachorro? Para gato e para cachorro. Então, algumas não são indicadas, mas a maioria delas, se a gente for pensar, da onde vem os remédios, tudo que a gente usa, tinta, roupa, tudo vem das plantas. Então, todas têm um pequeno grau de toxicidade, mas nem todas fazem mal. Então, pode ter e observa. O bicho é muito curioso, coloca a planta no alto, longe do alcance dele. A da Paz eu acho bonita, mas a espada de São Jorge eu não tenho uma simpatia por ela. Não tem? Você sabe que é uma planta, ela tem uma simbologia muito forte por conta da espada, né? Por ser essa coisa de proteção. Eu trouxe um vaso pequenininho, mas tem alguns vasos quando estão bem cheios de espada, bem montadinho, como eu ensino lá nos meus cursos, por exemplo, fica super elegante. Aquela outra lá comprida também, que parece um chifrinho, também não gostei, não. Mostra aquela lá. Aquela lá é a lança. Então, essas coisas, assim, eu não sei, não acho harmônico. Isso que, me agrada mais, me acalma mais, uma coisa mais arredondadinha. Tá certo, assim, você sabe que a forma, você falou uma coisa que tem tudo a ver. A forma das coisas que a gente vê, também a cabeça faz uma leitura diferente. Então, por exemplo, muita gente associa espada, lança a conflito. E você falou uma coisa legal, as folhas mais harmoniosas, mais arredondadas, trazem uma sensação melhor. Aí a gente deixa para a leitura de cada um. Mas eu gostei da sua observação, muito assim vocês vão me conhecendo bacana. um pouco mais. Vamos lá, obrigada, Luísa, pela sua pergunta. A próxima na tela, Emeli Soares. Quando a planta começa a crescer muito dentro do vaso e, consequentemente, aparecem as raízes, é obrigatório mudar para um vaso maior, porque mora em apartamento? É sempre bom você mudar, porque a planta vai ficar bem mais feliz. Agora, vai chegar uma hora, para quem mora em apartamento, ou qualquer espaço que é mais limitado, você vai ter que parar de trocar a planta de vaso. Aí que a gente entra com a poda. Muita gente pensa em pegar tesoura, já morre de medo e de dó da planta, mas não precisa. A poda é um ato de amor. É como a gente cortar as unhas, cortar o cabelo, por isso que é importante você saber o mínimo de como fazer. Eu ensino muito isso no Instagram, no YouTube, nos cursos. Mas assim, pode fazer que não tem erros. Vou dar um exemplo bem simples. Quando tem qualquer ventania numa mata, por exemplo, ou qualquer vento mais forte que quebra a árvore. Uma árvore, imagina, quando uma árvore grande cai, ela leva várias pequenas junto. Depois daquilo vem a vida brotando com força de novo. Porque a natureza reage super bem. Então, pense nisso e não tenha dó de podar a sua planta se ela estiver ficando muito grande. Agora, com orientação, é muito melhor. Perfeito. O Kleber Macedo, ele diz, é perigoso para a roseira podar seus espinhos? Não deve podar. Não deve podar. O espinho, na verdade, é uma forma da planta se proteger também, no caso da roseira e dos cactos, para não perder a água, por exemplo, ou até defender de predador. Então, se já está ali, a gente não vai tirar. Então, assim, tem qualidade, tem espécie de roseira sem espinho, você pode optar por elas, mas não faça isso, que não é uma boa ideia. Muito bem. Obrigada, Kleber. Próxima pergunta, vamos lá, do Luiz Guilherme da Silva. Os homens estão antenados aqui, obrigada. Meninos, fico toda lisonjeada com a audiência de vocês. Muito obrigada. Jardineiros e pais de Muito plantas, bom. né? Amantes da natureza. O Luiz Guilherme quer saber, é verdade que não podemos regar suculentas e cactos? Por quê? Então, na verdade, isso é um mito que se criou em torno dessas plantas porque elas são muito resistentes. Então, o cacto suculenta, em todas as partes da planta, ela armazena água, porque elas são de regiões onde chove pouco, mas quando chove, lava até a alma. Então, elas aproveitam essa chuva torrencial, armazenam a água para ficar um longo período sem. Em casa, o que a gente faz? Imita mais ou menos isso. Vou regar uma vez por semana, lembra que eu peguei a seringa ali para mostrar? Eu encharco a terra do cacto da suculenta e paro. Deixo uma semana ou 10 dias, faço isso de novo, imitando mais ou menos um ciclo ali da natureza. Joia. Obrigada, Luiz Guilherme.
tem que regar. Karina Rocha quer saber o seguinte: meu cachorro fica comendo e destruindo todas as minhas plantas. Devo passar alguma coisa nelas para ele parar de comê-las? É bom. É bem bom, porque senão a planta vai ficando feia e também machucado na planta pode ser uma porta de entrada para fungo, bactéria, que não é Também legal. pode fazer mal pro cachorro, né? Mas se ele continua, é porque não faz. Isso é um ponto bacana, um ponto importante. Se o animal, eu tenho vários clientes que relatam isso, que o animal mastiga espada de São Jorge, comigo ninguém pode e não acontece nada. Ele sabe a hora de parar. Ele vem mastigando a bordinha da folha e para. Acho que começa a coçar a gengiva e eles param. Agora, é legal você proteger a planta como? Você pode pulverizar um pouquinho de vinagre, por exemplo, em volta do vaso. Tudo que tem cheiro forte, o animal não vai gostar. Então, vira e mexe, eu adoto gatinho, gatinha, hospedo. Pego a pimenta do reino, jogo aqui na borda do vaso. O bichinho deu uma cheiradinha ali, ele já não vai querer mais brincar com aquilo, porque não é legal. Então, você tem, através do odor, você afasta o bichinho do vaso. Joia. Obrigada, Karina, pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Isabela Feliciano, quais as melhores plantas para deixar no banheiro? A gente mostrou ali o lírio da paz, samambaia, todas as plantas que gostam de umidade são bacanas. Claro que a gente não deve pegar aquele banheiro que fica com muito vapor. Algumas podem não resistir, mas o próprio lírio e a samambaia são super indicados. Jiboia também. Você viu quase um amarelo neon que tem ali em cima? Lindo. É uma jiboia um pouquinho menos conhecida. A gente chama ela de jiboia limão ou jiboia neon, por conta desse tom dela. A mais conhecida é uma verde rajada de branco. Essa planta é super indicada para banheiro porque ela ama a umidade. No meu banheiro tem uma em cima, assim, na sanca. Eu coloquei um tronco de jabuticabeira e pendurei uma jiboia e enrolei os galhos. Ficou divino. Que show. Ficou um banheiro meio de Tarzan, assim, Sabe sabe? que eu não sei se eu tô fazendo certo ou não, mas a gente descobriu uma UTI para as minhas orquídeas lá em casa. Quando elas estão muito tristes, a gente coloca no banheiro e aí dá um tempo, elas ficam lindas, até florescem. Então, sempre é bom. Aí você fez uma coisa meio que por intuição, Sim. Viu que deu certo e continuou. Essa é a melhor maneira. A gente tá falando de natureza e seres como a gente. Então a gente experimenta uma coisa que nem eu te falar, toma 2 litros de água. Você fala, pra mim não faz bem, pra mim 1 litro tá bom. Ou... Então a gente tem que ir lendo esses sinais, mas você fez uma ótima coisa. Joia. Se a planta tá bem, tá tudo certo. Quer mais? Então vai lá fazer mais cursos com o Randall, vai aprender mais com ele no Vilanina TV, no Insta, no YouTube, no site vilanina.com.br e o WhatsApp dele é o 19 98218 4682. 19 98218 4682. Convido para participar do curso, que as inscrições encerram amanhã, uma turma nova. Tá muito legal e tudo que ela falou, qualquer ajuda que precisar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo celular ou aqui nesse programa maravilhoso que eu adoro participar. Muito bem. É uma vida melhor. Muito obrigada, volte sempre. Eu que te agradeço. Viu? Foi uma alegria. Pra mim te também. receber. Obrigada. Obrigado a você. Agora